Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Na nossa videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade desse quarto bimestre, tá? E já vamos começar aqui com o exercício 1, falando sobre produtos notáveis, né? Nós estudamos 3 tipos de produtos notáveis, que era o quê? O quadrado da soma, que nós identificamos aqui na letra A. Nós também vimos o quadrado da diferença aqui na letra B e na letra D. E os demais, o produto da soma pela diferença, né? E esses dois jeitos aqui, tanto o quadrado da soma como o quadrado da diferença, eu passei para vocês que vocês conseguiam fazer gravando uma frase para facilitar, né? Existia ali toda uma distributiva para a gente fazer. Nós treinamos bastante, resolvemos muitos exercícios e aí a gente treinou também a frase. Lembra daquela frase que é o quê? Vou anotar aqui, tá? Rapidinho. O quadrado do primeiro é mais ou menos. Se for pela soma, a gente vai utilizar o sinal de mais. Se for pela diferença, a gente vai utilizar o sinal de menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais, aí aqui é mais, sempre, independentemente de ser o quadrado da soma como da diferença, o terceiro termo meu será positivo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. E aí, o que a gente tinha que identificar, então? A gente falou de primeiro e segundo aqui, né? Isso daqui seriam os termos do nosso produto. O primeiro. Quem é o primeiro? O que vem primeiro. Então, esse 2x aqui na A é o meu primeiro termo. E o segundo, né, o que separa, lembra, um termo de outro termo, é o sinal de mais ou o sinal de menos. Então, logo, o 2x é o meu primeiro termo e o 7 o termo. Bem, identificando isso, a gente pode utilizar a frase direta. Então, vamos lá. O que ele diz? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 2x. Eu vou elevar tanto o 2 ao quadrado, como o x também ao quadrado. Vou montar por partes, tá? O quadrado do primeiro. Mais ou menos, ó, é pela soma. Se é pela soma, então aqui o sinal vai ser o de mais. 2 vezes esse 2 aqui é o que nós gravamos, é da fórmula, tá? 2 vezes o primeiro, ó, o primeiro não é 2x, tá aqui, ó, 2 vezes, sempre vai aparecer esse 2 vezes. O primeiro, que é o 2x, vezes o segundo, que é o 7. E aí, mais o quadrado do segundo. Muito bem, agora deixa eu só mudar de cor para a gente ir resolvendo isso daqui. O que a gente consegue resolver, né? Na verdade, a gente não vai descobrir o valor de x, a gente vai o quê? É transformar esse produto notável numa expressão, né? Então, eu tenho aqui, ó, o 2 ao quadrado eu consigo resolver. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, né? Eu vou repetir a base 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4. Esse x ao quadrado eu não consigo resolver, então eu deixo ele lá, do jeitinho que tá. E agora aqui, ó, nesse termo central, o que eu consigo fazer? Eu consigo multiplicar os coeficientes, que são os números, né? Então, eu vou fazer 2 vezes esse 2 e depois vezes esse 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Mais 28 o quê? O que sobrou? Sobrou essa parte literal aqui, que é esse x. Então, a gente copia lá o x. E depois, vamos para a outra parte aqui, ó. Mais, agora aqui, ó, o 7. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Vou repetir o 7 duas vezes. 7 vezes 7, 49. Muito bem, não tem mais o que nós simplificarmos, então nós paramos por aqui. Esse daqui seria um polinômio, nós vimos os polinômios, né? De 3 termos. Também depois vocês vão ver que isso daqui acaba sendo uma equação de segundo grau, tá bom? Mas vamos continuar.
E aí, na letra B, eu tinha o que, ó? A mesma frase, né? É o quadrado da diferença. Então, o que eu vou fazer? Vou identificar o meu primeiro termo e o meu segundo termo, que é esse daqui. E aí, vamos aplicar lá a frase. O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É o x? Então, coloca x ao quadrado. Mais ou menos. Olha aqui o sinal do termo que separa os dois termos. Não é menos? Então, aqui será menos. Duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y. E aí? Mais, olha lá, mais o quadrado do segundo. O segundo é só y, y ao quadrado. Tem alguma coisa para fazer aqui? Dá para eu simplificar? Dá para eu multiplicar 2 vezes x vezes y? Não, eu não vou descobrir nenhum valor, né? Então, esse exercício acaba aqui. Ele parou aqui, porque não tem mais nada que nós podemos resolver. Aí vocês vão falar, ai, professora, tirar esses pontinhos e deixar ali tudo junto. Tudo bem, a gente pode escrever dessa forma, mas essa também está certa, tá? Posso deixar tudo assim, ó, mais y ao quadrado, tá? Mas é o mesmo jeito, tudo bem? E agora a gente vai pular para o D, depois a gente volta no C, no E e no F. Por quê? Porque a letra D vamos utilizar também essa frase. Então, ó, gravando essa frase, você já conseguiu matar esses 3 exercícios aqui, né? E aí, ó, o primeiro termo é o A e o segundo termo é o 4y. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro eleva o A ao quadrado. Olha lá, mais ou menos, sinal é menos, então eu vou utilizar o sinal de menos ali da frase. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, mais o quadrado do segundo. Não esqueçam, gente, que o segundo ele tem o 4 e ele tem o y. Tem ali duas partezinhas, né? Os dois estão elevados, tá? Então, eu vou elevar o meu 4 e vou elevar o meu y. Agora, aqui a gente consegue resolver alguma coisa, né? Então, vamos continuar. Olha aqui esse primeiro. O a ao quadrado, eu não faço nada, eu só copio. K ao quadrado. Agora, olha aqui no meio, ó. Coloca lá o sinalzinho de menos, que é menos. Eu consigo multiplicar o 2 com o 4. Lembra que a gente multiplica número com número. E as letras, eu não sei, eu não consigo multiplicar. Então, a gente copia depois elas, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 4, que vai dar 8. E aí, sobrou que letra? Sobrou o A e sobrou o Y. A gente escreve ele aqui, ó, AY. E aí? E o terceiro termo? Olha aqui o terceiro. Eu tenho 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. Copio 16. E aí? Sobrou o y ao quadrado. E aí, acabamos aqui, não tem mais o que resolver, tá? Muito bem. Então, esses foram esses 3 dessa forma. E aí, a gente tem o produto da soma, ó, o produto, tá vendo? Esses 2 termos, esses que estão entre parênteses, eles estão multiplicando com esses outros daqui. Então, a gente chama de produto da soma pela diferença. Bastava fazer uma coisa muito simples. Vocês viram que são os mesmos termos? A gente só pode aplicar quando são os mesmos, tá? Então, os termos que eu tenho aqui. A única coisa que diferencia é que aqui o 1 tá positivo e aqui o 1 tá negativo. Aqui na letra C, tá, gente? Estou aqui na letra C. E aí, como que a gente resolve isso? Bem, só elevar o primeiro termo ao quadrado, fazer a regrinha de sinal mais com menos, que dá menos, e elevar o segundo termo ao quadrado. Olha lá, quem é o primeiro termo? Não é o 9x? Então, eleva ele ao quadrado, ó, 9 ao quadrado e o x ao quadrado, ó, todos eles vão ao quadrado. Depois, o sinalzinho de menos e o segundo termo, que é o 1, ao quadrado. Vamos continuar aqui, ó. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. O x eu não consigo resolver, então eu copio o x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Pronto, acabou. É isso daqui, ó, tá?
olha aqui na letra E, eu tenho x menos 4 multiplicando x mais 4. Ó, mesma coisa, o produto da soma pela diferença, está em ordem inversa, mas porque eu tenho os mesmos termos aqui, ele está multiplicando com os mesmos termos no outro, da outra parte, só o sinal aqui do 4 que eles estão invertidos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou elevar o primeiro termo ao quadrado, meu primeiro termo é o x, vou fazer a regrinha de menos com mais que dá menos e elevar o segundo termo ao quadrado, 4 ao quadrado. Eu consigo o x, eu não consigo resolver, copio, menos o 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. E aí, ó, acabou aqui. Mesma coisa com esse de baixo, ó, eu tenho x mais 2 aqui, x menos 2 aqui. Elevo o primeiro ao quadrado, mais com menos fica menos, e o segundo termo ao quadrado. E aí, x ao quadrado não dá para resolver, copia, menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. E aí, acabou aqui, tá? Então, esse eu acredito que foi o exercício um pouquinho mais trabalhoso que nós tínhamos ali na nossa avaliação, né? Os outros eu acho que estava bem tranquilo. E então eu espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado dúvidas. Caso ficou, a gente vai resolver aí um pouco nas nossas próximas aulas, tá? Então, próximo exercício é um exercício de identificação só, né? Não tinha muita coisa, então a gente tinha que o quê? Identificar alguns segmentos que compreendem aqui a nossa circunferência. Ele está pedindo os segmentos exatamente nessa ordem. Então, o primeiro segmento é o CD. Então, eu tenho aqui, ó, CD, coloca sempre um tracinho em cima, quando é segmento tem um tracinho ali em cima, tá? De C a D. Como que nós denominamos esse segmento aqui, ó? Eu falei para vocês que todo segmento de reta dentro de uma circunferência que não passa pelo centro dela, né? Ela está circunscrita dentro da minha circunferência, mas não passa pelo centro, nós denominamos de corda, tá? De O a F. Então, ó, de O, que é aqui o centro da minha circunferência, até o meu pontinho F, aqui, ó. Do centro da circunferência até qualquer ponto dela, nós encontramos o que nós chamamos de raio, né? Então, vamos deixar ali o raio. Então, de O a F é o raio. E o último, que é o AB. O A vai de uma ponta da minha circunferência até a outra extremidade, passando pelo centro. O que eu teria aqui? Eu teria um segmentozinho, que é um pedacinho que nós chamamos de raio. Eu tenho um outro pedacinho que nós chamamos também de raio. E dois raios nós temos o quê? O diâmetro, né? Então, a medida toda dessa circunferência, que vai desse ponto A até o B, seria o nosso diâmetro. E esse A até E não está ali, mas só para a gente colocar também seria uma corda, tá? Mas ele queria os segmentos CD, OF e AB. Então, o CD é a corda. Então, onde está a corda aqui? Ó, tenho na alternativa A e B começando com corda. Depois, a sequência vem quem? O raio. Então, só pode ser a alternativa A, ó, raio. E, por último, o diâmetro. Então, a resposta era a alternativa A. E aí, passando, nós tínhamos ali no próximo exercício a seguinte situação, né? Ele está falando que é o diâmetro da roda desse caminhão, ou seja, o que é o diâmetro? Eu tenho o centro da minha circunferência, né? E ele atravessa aqui, ó, ele passa pelo centro. Ele vai de uma extremidade à outra passando pelo centro, ou seja, essa medida toda tem 80 centímetros. Se essa medida toda tem 80 centímetros, qual é o valor do raio? O raio é a metade, né? Porque eu quero só do centro até esse pedaço. Ou seja, é a metade desse 80. E qual que é a metade do 80? É o meu 40. Então, a resposta é a letra D. Muito bem, continuando. Agora, nesse outro exercício, que era o nosso último exercício,
a gente tinha um pouquinho mais de segmento, né? Nós vimos então agora a corda, o raio, o diâmetro. E agora a gente vai ter retas também, né? Que passam, que cortam a nossa circunferência. Já não são segmentos, né? Qual que é a diferença do segmento para reta? Então vamos lá. O segmento, ele está limitado nesse espaço, dentro da minha circunferência. Então, ó, de M a N, ele está limitado aqui. É um segmento de uma reta. Agora, o B, ele não está limitado, ele ultrapassa a minha circunferência. Então, eu tenho aqui a minha reta, tá? Então, eu tenho a reta A e a reta B. E esses segmentos MN, RS. O que seria esse MN? Então, não passou pelo centro da nossa circunferência, nós temos a corda. E aí, passou pelo centro da circunferência, então, esse segmento inteiro, nós temos o diâmetro. Muito bem. E agora? Aí a gente tinha vários tipos de reta em relação à circunferência, né? Nós tínhamos a reta, quando ela corta em 2 pontos a minha circunferência, nós falamos que ela é uma reta secante. Quando ela corta somente um ponto da minha circunferência, nós falamos que ela é uma reta tangente. Peraí, escrevi errado, gente. Faltou o N ali. Estão vendo que tem alguma coisa estranha aqui? Deixa eu arrumar. Então, ela é tangente. Muito bem. Existia também uma reta que eu poderia desenhar aqui fora, né? Que ela seria uma reta externa à circunferência. Eu poderia ter uma reta aqui, né? Simbolizando com uma seta, que seria uma reta interna à minha circunferência, tá? Mas nesse caso, ele não pediu esses tipos de reta. Então, ele pediu o quê? Ele pediu, deixa eu só apagar, para a gente identificar essa reta, essas duas retas A e B, e esses segmentos aqui. Então, vamos seguir respectivamente, significa nesta ordem que está aqui. Então, primeiro eu quero o segmento MN. O MN é a corda. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra D. Então, começamos com a corda. Seguimos para RS, que é o nosso diâmetro. Também pode ser ou a C ou a D. E aí, depois vamos para a A. Quem é o A? A reta A. A reta A, na ordem, é a nossa reta secante. Então, tá aqui, ó. E por fim, vem a reta B, que é a nossa tangente. Então, a resposta é a letra D, tá? Então, esses foram os exercícios propostos. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou qualquer dúvida, eu vou estar aí nessa semana presencialmente para a gente esclarecer mais alguns pontos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.